Amém? Deus está interessado nessa coisa de edificar as nossas vidas, nossos muros, nossas dificuldades, seja elas quais forem, Deus está querendo tocar nossas vidas de uma maneira sobrenatural. E isso tem muito a ver com essa série que nós estamos tratando aqui na igreja, de edificar os muros caídos. Eu creio que nós estamos num processo de reconstrução, todos nós aqui, amém? Deus está reconstruindo a gente, reconstruindo o nosso caráter, nossa vida. Isso dói demais. Isso faz com que Ele trabalhe situações que nós desconhecemos. Eu gostaria que você pensasse também na nossa juventude. Nós vamos ter aí nos próximos dias a nossa reflexão jovem. Está ali o João olhando para mim. Aquele menino ali, você deve conversar com ele depois, se você quer participar desse encontro. Vai ser um encontro muito importante, em que os jovens vão estar discutindo o seu papel numa sociedade tão carente de valores. E vai ser muito bom, tudo que eles vão apresentar aqui, estão fazendo os ensaios aí, as práticas, para que daqui a pouco coloquem também em prática aquilo que eles vão apresentar para todos nós. E convidam a igreja inteira para participar. Muito bem, eu viajei com a minha esposa, vocês viram aqui ela contando essas histórias todas. Difícil você ficar sem participar de algo, é grande demais. Eu estava lendo no outro dia sobre a Bíblia, tentando encontrar alguma coisa sobre refugiado. E uma das coisas que foram assim chocantes para mim foi descobrir que a Bíblia foi escrita de refugiados para refugiados. Nenhuma das pessoas que escreveram a palavra de Deus, eles viveram no seu próprio contexto. É engraçado que quando Deus começa a trajetória de edificar o seu povo, ele começa dizendo para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas. Sai da tua terra. Você vai vendo que cada um, Noé, de repente, uma situação de catástrofe natural, tira Noé do seu contexto, do seu habitat. Esse homem entra dentro de uma arca e ele sai por aí, não sabendo para onde ir, aqueles ventos, as ondas levando, chegar num lugar onde havia terra e reconstruir totalmente a sua vida a partir do zero. Você vai vendo um após o outro, Jacó, Isaac, todos eles foram vivendo em situações de refugiado. Até Jesus. Quando Jesus nasce, ele é perseguido, e ele foge para o Egito, seus pais levando essa criança, e tem que viver de forma como se fosse um refugiado. Na verdade, a palavra de Deus, ela trata todos nós aqui como refugiados. 1 Pedro capítulo 1, ele vai dizer que nós somos, verso 1, que nós somos peregrinos da dispersão. Estamos de passagem. Falta pouco para a gente ver a nossa casa celestial. Um dia desse, eu e você vamos encarar o Pai Celestial. E é para lá que nós vamos, é por isso que nós estamos aqui. Ninguém está aqui porque pensa simplesmente que isso aqui, vendo esses meninos tocando da maneira que eles tocam, cantando da maneira que eles cantam, esses hinos maravilhosos que a gente expressa aquilo que vem de lá, do coração da gente para o Senhor, nos derramamos aqui na presença do Senhor. Mas não é só isso, a gente tem um destino, a gente está de passagem. Um dia desse o Senhor vem buscar a sua igreja, e quando Ele vier buscar, Ele vem buscar aqueles que foram bons e fiéis, servos bons e fiéis, aqueles que viveram suas vidas batalhando, lutando, para que parecessem cada dia mais ao seu mestre, como discípulos amados, como aqueles que pegam na mão do mestre e deixam o mestre levá-los, e deixa o mestre mostrar esse mundo, deixa o mestre mostrar as coisas, deixa o mestre mostrar as profissões. E de repente o mestre vai dizer: é você que eu quero usar, aí no seu lugar onde você está, e a partir do lugar que você está, aonde eu quiser.
É esse Deus que está trabalhando com a gente aqui, irmãos, sem a gente perceber. Eu queria que você entendesse Neemias a partir do ponto de vista de Deus, do autor do livro, não a partir da tua leitura pessoal. Se eu ler Neemias a partir de uma necessidade pessoal minha, eu vou ver Neemias falando comigo em situações que não vai ter fundo. Mas se eu começo a ler esse livro a partir da visão de Deus, de que Deus está estabelecendo o seu povo, de que na história divina, lá na eternidade passada, Deus já tinha visto nós aqui, Deus já tinha visto toda a história, Deus já havia acabado o seu planejamento todo, antes que o mundo fosse criado. Então nós vamos começar a perceber que esse livro tem lições fantásticas sobre aquilo que acontece comigo no dia a dia. Amém? O que acontece contigo agora tem a ver com o que Deus está querendo que você faça. O que acontece contigo nesse momento, seja o que for, a circunstância que for, Deus está controlando esse negócio. Amém? Deus, de alguma maneira, e você precisa entender essa doutrina da soberania de Deus para entender isso. Se você sabe que Deus é soberano, se você sabe que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, que esse Deus é um Deus amoroso, então você sabe que tudo que está acontecendo contigo, Ele ou está dando a permissão, ou Ele está trabalhando de alguma maneira para que você se encaixe naquilo que Ele já preparou para você. Amém? E isso tem a ver com caráter. Deus está trabalhando no caráter. E Ele vai usar o mundo. Ele vai usar as circunstâncias para trabalhar o meu caráter da maneira que Ele quer. Estamos juntos, irmãos? Porque eu sou uma obra inacabada. Eu estou em reconstrução. Meu caráter precisa, de vez em quando, de uma polida. Isso dói. Dói demais quando Deus me coloca numa situação que eu tenho que mudar alguma forma de perceber as coisas ao meu redor. É interessante como Deus traz essa trajetória de Neemias para a gente. Você se lembra que ele está muito bem empregado como copeiro do rei, a história a gente já ouviu aqui em várias pregações na igreja, os pastores têm trazido para nós assim, um esclarecimento muito grande sobre esse assunto, mas eu queria só recapitular algumas coisas com você. Esse homem está bem, copeiro do rei não é uma profissão qualquer, é alguém que o rei confia, é alguém que o rei tem confiança de uma maneira tão profunda que é capaz de dar o que ele vai beber para esse homem experimentar. Então ele não podia nem sequer ter uma carinha meia triste, porque cara triste experimentando o vinho do rei é sinal que alguma coisa está acontecendo. E esse homem, ele recebe uma notícia: os muros estão caídos, o nosso povo está em desprezo, nós não sabemos o que fazer, todos eles estão deprimidos, o sepulcro dos nossos pais foram violados. Irmãos, para um judeu, o sepulcro era muito importante. Para um judeu, os muros eram muito importantes. Tinha a ver com a sua identidade, tinha a ver com a fortaleza, tinha a ver com o que significava ser um judeu. Violar o sepulcro dos pais era uma coisa inadmissível na cultura judaica. E, de repente, Neemias recebe essa notícia. Diz o texto no capítulo 1 que ele senta, chora, ora, jejua, isso durante 3 meses, do mês de Quisleu ao mês de Nissan. E é interessante que nesse choro e nesse pranto,
e saciando a sua alma da necessidade. Porque uma visão, irmãos, ela não cai do céu. Às vezes eu escuto algumas pessoas que vêm, um anjo me apareceu, falou comigo. Não é assim. A visão, ela vem pelas informações. Deus pode até mandar um anjo. Mas quanto mais você se informa, mais Deus vai saturando a tua alma daquela notícia. E quanto mais expert você vai ficando sobre aquele assunto, mais Deus vai colocando no teu coração a visão de resolver aquele problema. Cuidado, talvez seja por isso que muita gente não ora, nem jejua. Porque se começar a orar e jejuar, Deus vai dizer alguma coisa para mudar. Deus pode dizer, é você o protagonista que eu quero usar. Estamos juntos, irmãos? Cuidado, hein? Deus chama, mas não diz o que vem pela frente. Mas é interessante isso. Ele começa a orar e Deus dá a visão sobre aquela necessidade pela qual ele está orando. E ele está orando pelo seu povo, ele está orando para uma mudança, ele está orando por um avivamento, ele está orando por uma série de coisas que de repente ele vai ter que fazer planejamento estratégico, ele vai ter que trabalhar as questões de saber quais são as metragens de madeira, a construção toda depende desse homem fazer pesquisas. E ele começa a fazer todas as pesquisas, ele tem tudo pronto. Se lembra quando o rei Artaxerxes chega para ele e fala, o que está acontecendo contigo? Você está com a cara triste, parece que é dor de coração. Aí, imagina, você está com uma visão tremenda, já tem tudo arrumadinho, está com os preços, tudo do que você quer. Aí chega alguém que tem todo o poder de te dar aquilo que você precisa. E aí, de repente, pergunta para você, o que está acontecendo? Por que você está com essa cara triste? E aí ele fala o que ele precisa. Ele deve ter tirado toda aquela lista, apresentado para o rei Artaxerxes, eu preciso de madeira, eu preciso de gente, eu preciso de carta de recomendação, eu preciso disso, daquele e tal. Capítulo 2, capítulo 3, você vai ver o que está acontecendo. No capítulo 4, e aí vem o problema. Todos vocês, todos nós, nenhum ser humano que está disposto à reconstrução vai ficar sem oposição. Estamos juntos, irmãos? Se Deus está fazendo algo na tua vida, na tua família, pode ter certeza que o que Ele está fazendo, Satanás e seus aliados, não estão interessados em você ser aquilo que Deus quer. No capítulo 4 de Neemias, você vai ver o que vem de fora, a oposição que vem de fora. Diz que Sambalate, quando viu que o povo de Deus está começando a reconstrução dos muros, da sua vida, da sua identidade, de tudo que eles queriam ser, diz que Sambalate se irou. Há uma oposição que vem de fora. Essa oposição que vem de fora, queridos, ela é destrutiva. Ela traz um criticismo muito destrutivo para a gente. E o criticismo destrutivo, ele tem um alvo, que é destruir a pessoa ou o objeto que está em foco. Não vai te perdoar. Talvez vai até te dar uns agradozinhos, mas depois ele quebra todos os agrados. A oposição que vem de fora, ela não perdoa. Ela usa métodos lícitos e ilícitos para destruir o seu alvo. E diz nesse texto aqui que há uma tremenda situação que Neemias tem que perceber. Capítulo 4, versos de 1 a 3 diz, e sucedeu que ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos, olha que humilhação, a crítica que vem de fora, ela te humilha. Eu não sei se você é um homem de negócio, eu não sei se você, de repente, está passando por uma
reconstrução de vida e que as pessoas que estão ao teu redor, de repente, nem entendem, seus amigos do passado olham para você e, de repente, vê uma mudança em você e começa a zombar da tua vida. E começa a dizer que você nunca vai chegar lá. Você fica com essa coisa de Deusinho aí, mas esse Deus não vai fazer nada na tua vida, porque você não pertence a nada disso. Você tem a ver com o teu passado. Essa gente, ela não te perdoará, porque eles vêm com o objetivo de uma crítica tão forte, destrutiva, ao ponto de tirar de você aquele interesse que você tem por Deus. Porque, na verdade, a luta não é contra você, é contra Deus. É contra aquele que tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz. É contra aquele que está mudando o teu caráter à imagem de Cristo. E conforme você vai mostrando sinais de Cristo na tua vida, a crítica vem. E é interessante que Neemias ele está lidando com isso. Se você quer viver uma vida boazinha, é só você ter as qualidades de formação necessárias. Por exemplo, se eu não quero viver com problema nenhum e tenho uma empresa, eu convido uns tecnocratas, uns gestores e beleza. Mas agora, quando você quer viver uma vida na presença de Deus, você precisa liderar o teu coração. Você vai precisar de Deus de uma maneira tão profunda, porque tem coisas nesse mundo que são inexplicáveis e vão acontecer, e elas têm a ver com uma batalha espiritual muito forte. Na verdade, o Senhor diz que a nossa luta não é contra nem. Lembre-se disso sempre, que a tua luta não é contra a tua esposa, não é contra o teu negócio, não é contra o teu marido, não é contra o teu filho. Mas se Satanás conseguir tocar naquilo que você mais ama, ele vai destruir o resto da casa. Porque, na verdade, ele quer destruir aquilo que Deus está fazendo em nós. Então, crítica você vai ter o tempo todo. E diz aqui do texto que o criticismo que veio contra a Neemias, que estava edificando os muros, no verso 9, ele vai dizer aqui que, porém, nós orávamos. Aqui está o contra-ataque de Neemias. Nós orávamos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite. Por causa deles, oraram e vigiaram. Isso aqui, ó, você vê, o que ele diz no verso 9 é o seguinte: nós oramos e ficamos de guarda. São duas coisas importantes aqui, quando você recebe o criticismo destrutivo para acabar com aquilo que Deus está fazendo na tua vida, a construção que Ele está fazendo. Orar e ficar em guarda. Amém? E quando está falando aqui, Neemias está falando de oração, ele está dizendo que você vai vencer os teus inimigos entendendo o poder do Deus que você tem. Quando eu vou a Deus e começo a clamar, você consegue ver aqui Davi, você consegue ver esses homens que no meio das suas crises tremendas, no meio da sua depressão, ele consegue ver Deus e, de repente, o tamanho do Deus que ele tem começa a vencer os seus monstros, começa a vencer a intimidação que vem do lado de fora. É na hora da crise que a tua fé tem que se manifestar. É lá que Deus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. Por isso que eu digo que, se você está disposto a viver a vida de Deus em você, pode ter certeza que Deus está do teu lado, querendo lutar a tua batalha e vai dar a vitória no seu tempo. Estamos juntos, irmãos?
A Bíblia diz também que nosso inimigo, Satanás, é mentiroso. Ele mente para matar. Ele é assassino. Ele engana para daqui a pouco destruir os teus sonhos. Dá uma olhadinha quanta gente no nosso Senado e no nosso Congresso está com medo do dia de amanhã. Um dia toda essa gente sonhou que nada iria acontecer. Entraram no engodo satânico, das mentiras satânicas, e que eles poderiam ser bem-sucedidos em tudo que eles fazem. O pecado é assim, gente, é gostoso, mas daqui a pouco é igual uma droga. Dizem que a droga é boa enquanto você está usando, depois no dia seguinte é que você percebe o estrago que ela fez. O pecado é exatamente isso. A oração, ela abre as nossas mentes para entender essas forças que operam contra Deus e por tabela contra nós. A oração nos dá esse discernimento espiritual das coisas que são e as coisas que não são de Deus. É na oração que você passa aquele tempo ali com o Senhor e Ele fala ao teu coração através da palavra. Você vai ao Senhor em espírito e o Senhor em espírito te traz a sua palavra e a sua palavra age no teu coração. Mas também tem aqui a questão da ação. Diz que ele vigiava atentamente os movimentos dos inimigos, pois o inimigo vem para te destruir, não vem para te motivar. Diz no verso 10 e verso 11 do capítulo 4, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram no verso 11, porém os nossos inimigos nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Queridos, os inimigos de Deus querem cessar a obra de reconstrução que Deus está fazendo na tua casa, no teu trabalho, na tua profissão. Esse é o grande intento satânico e dos seus aliados, através das ideologias, através da história, você vai percebendo esse engodo que nós tivemos. Tivemos 2 guerras mundiais sem nenhum perdão pedido, sem nenhum pecado confessado. Isso é parte da humanidade caída, que está aí lutando contra o Senhor. A ação e a proporção dessa ação, olha o que ele diz no verso 16. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos servos trabalhava na obra e metade deles tinha as lanças, os escudos e os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Você vê? Aqui tinha um equilíbrio. Metade trabalha, metade vigia. E a questão aqui, eu poderia fazer uma analogia aqui bíblica, que a palavra de Deus diz que nós temos também a nossa couraça, que nós temos a nossa armadura. Essas são as armas que Deus tem dado para mim e para você, vencermos o inimigo das nossas almas. Queridos, às vezes a gente está batendo demais com palavras, pessoas que nós amamos. Às vezes a gente está destruindo aquilo que nós mais amamos, sem perceber que a nossa luta não é contra eles. Que de repente esse mundo espiritual que detesta Deus, às vezes nos leva a imaginar coisas que nem existem, por falta do diálogo. E é interessante que Neemias ele tem que lidar com isso, e só através da oração, através de vigiar o seu próprio coração, como nós vamos ver agora, é que ele consegue ter a vitória. Amém? Há coisas que estão acontecendo na tua vida que não tem nada a ver, de repente, com uma situação que você causou, ou alguém causou, mas que está sendo usado para tirar
tudo aquilo que Deus está construindo na tua vida. E saiba de uma coisa, Deus está trabalhando no meio disso. Deus sabe tudo. E Deus quer trazer você mais próximo da imagem do seu filho. Amém? E é aí que o nosso caráter é machucado. É aí que aquilo que eu não gosto, Deus quer fazer. É aí que quando a gente começa a perceber, eu sou parte de um processo que vai glorificar a Deus, se eu quiser andar de acordo com a sua vontade. E aí a segunda parte vem. Agora vai haver criticismo. Só que esse criticismo não vem mais de fora. Quando Satanás não consegue te quebrar com a crítica externa, ele vai tentar a crítica interna. E aí, meu filho, minha filha, a gente começa a sofrer. Lembre-se mais uma vez que a batalha não é contra você. A batalha é contra Deus. Por isso ela é espiritual, ela tem que ser travada no âmbito espiritual. Oração, jejum, essas disciplinas que me levam mais próximo de Deus para entender no escuro o tamanho do Deus que eu tenho. Como você faz a leitura espiritual da situação política do Brasil? Você pode fazer de duas formas. Uma forma humana, como você pode fazer de uma forma espiritual. Se eu e você entendemos que Deus está lidando com a igreja num momento político como esse, e dizendo para a igreja, faça sua obra, saia para a rua como bons operários, como bons profissionais, como homens de Deus, mulheres de Deus. Se nós entendermos que tudo o que acontece nesse mundo é Deus falando com o seu povo, povo meu, reconstrua os muros da tua cidade, reconstrua a tua própria vida, para que o mundo lá fora veja que Deus é Senhor. Irmãos, quando Deus trabalha com o povo lá fora, esse povo não conhece o Senhor e vive segundo as artimanhas que eles aprenderam. E a própria natureza humana faz com que ajam dessa forma. Deus tem colocado uma igreja. Deus tem dado para nós o seu Espírito. Deus tem participado da minha e da sua vida em todos os segundos. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Deus tem dado para nós, irmãos, um desafio muito grande de reconstrução dessa cidade, desse país. E a forma de fazer isso é colocando gente cheia do caráter divino, gente que demonstra a imagem e semelhança de Deus em todos os postos dessa sociedade. Você crê nisso? É o que Deus quer fazer. E é interessante que, quando eu faço uma leitura da sociedade brasileira, irmãos, eu não estou vendo só a questão espiritual. Sem dúvida, a questão espiritual para mim aqui é o principal. O homem não tem Deus, sem dúvida ele vai seguir os exemplos do seu mestre. Mas quando eu dou uma olhada nisso, eu vejo o papel da igreja fundamental, de que o Evangelho, queridos, não é esse mar de rosas que muita gente, muitas igrejas, talvez essa noite, estão pregando. O Evangelho tira a gente da zona do conforto. O Evangelho faz com que eu e você voltemos para a cruz todos os dias, quando descobrimos em nós e quando Deus aponta em nós que há algo que precisa mudar, porque Ele está reconstruindo
Não somente os muros que você tem de sonhos, mas a tua própria vida, a minha própria vida. E é interessante que, se você pegar Esdras capítulo 1, verso 11, você vai ver que quando o rei Ciro deixa Esdras voltar com todo o seu povo para Jerusalém, ele dá todos os despojos, o ouro, ele vai dar toda a riqueza que estava guardada desde Daniel, para que o povo volte com tudo isso e comece a sua vida em Jerusalém. E é interessante que quando você chega no capítulo 5, você vai ver que todo esse pessoal está passando fome. O que aconteceu de Esdras 1 até Neemias, capítulo 5? Eu acho que foi mau uso do dinheiro público. Um povo que é rico, o povo de Deus que vinha da escravidão, alguns se fizeram ricos, ao ponto de você ver aqui nesse texto, que eles estavam usurpando do direito dos mais pobres. O pobre tinha que vender suas propriedades, tinha que empenhar suas propriedades para poder pagar as taxas de impostos que os ricos judeus cobravam dos pobres judeus. Irmãos, que coisa triste quando um povo que deveria ser exemplo, de repente está sendo o vilão aqui da corrupção. Os irmãos usurpando dos irmãos. Não havia generosidade. Cada um fazia e ganhava o seu dinheiro. Os poderosos excluíam aqueles que eram menores. Warren Wiersbe, eu gosto muito desse escritor, ele diz o seguinte, que quando os inimigos falham em seus ataques externos, então começam esses ataques de dentro, e uma das suas armas favoritas é o egoísmo. Se ele pode nos levar a pensar apenas em nós e no que queremos, então ganhou a batalha antes que nos conscientizemos que Satanás está operando. Queridos, quando você vai em algumas reuniões de oração por aí, é mi. Parece aquela musiquinha do Danoninho. Me dá, Danoninho, dá. Eu. Senhor, me dá. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, eu. Queridos, tudo que você precisava, Deus te deu em Cristo Jesus. O Evangelho, ele diz que você tem que vir e dizer: Senhor, aqui estou. Toma a minha vida. Faz de mim aquilo que tu queres. Enche meu coração com a tua vontade. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Não é isso que nós cantamos? Queridos, Deus está vendo esse desejo maravilhoso que a gente coloca nos nossos lábios quando a gente canta. E a gente precisa entender aqui, irmãos, que esse povo, e às vezes nós mesmos, como povo de Deus, ficamos tão interessados em que Deus veja só ao nosso lado e achamos que nós somos o centro do universo. Se Deus não me abençoar, eu não quero abençoar ninguém. Na verdade, o que Deus quer é que você abençoe o outro. E que você divida aquilo que você tem. Neemias, ele tem que lidar com isso. Já pensou? É melhor você não ficar confrontando. Tem gente que não gosta de confronto.
Você é assim? Ah, se for para ficar brigando com os outros, eu não quero não, pastor. Tem hora, queridos, que você tem que se indignar. O pecado precisa indignar a nossa alma. A injustiça precisa deixar a gente indignado. Quando eu vejo aquelas crianças na Índia, quando eu vejo o garoto de 17 anos dentro de um bote, pedindo, Deus nos ajuda, e aquele bote afundando. E ele vendo mulheres caindo na água, dizendo, deixa eu morrer, deixa eu morrer. Isso me deixa indignado. Não é possível que diante de tanta corrupção, a gente é capaz de achar que isso não me atinge. Queridos, quando nós estamos na frente da batalha e Deus é o Senhor da nossa vida, o pecado nos atinge. E pode ter certeza que se a igreja do Senhor não é aquela que proclama esse evangelho da graça, isso vai nos atingir a qualquer momento na história. A gente vê pela violência, a gente vê por uma sociedade que está perdendo cada dia mais os valores morais. Será que Deus não está falando com a sua igreja? Seja generosa. Vai lá, prega o evangelho da graça. Irmãos, esse homem ficou chateado. A fome, os impostos altos, diz aí no capítulo 5, verso 2 e 3, verso 4, alta taxa de imposto, verso 5 e o verso 6. E a maioria dos comentaristas bíblicos, eles acham que essas altas taxas de impostos foram o motivo da decadência aqui no capítulo 5 e da crítica, porque essa fome e os impostos altos faziam com que esses homens, essas mulheres, dessem suas crianças. Eu tenho um vídeo que eu quero traduzir para trazer para os irmãos aqui sobre as crianças na melhor escola na Inglaterra, e elas fizeram um vídeo, Quando Eu Crescer, é o título do vídeo, e aí elas diziam assim, as crianças ricas, elas diziam assim, eu quero ser traficada. A outra vinha e dizia assim, eu quero ser arrancado dos braços dos meus pais para ser levado para um outro lugar e ser abusado. A outra dizia, eu quero ser escravizado e trabalhar durante 20 horas por dia e não ganhar nada. Aí todo mundo fica chocado, porque são as crianças de gente que tem muito, que estuda em escolas que são caras, falando um negócio desse. Aí depois no vídeo tem a sequência dizendo, essa é a realidade de muitas crianças num mundo desconhecido. E aí vai mostrando as estatísticas, falando e tal, e no final aparecem as crianças desses países pobres, dizendo, eu gostaria de ser um engenheiro, eu gostaria de ser um professor, eu gostaria de ser alguém que tivesse um nome e não fosse apenas um número. E aí eu pergunto para nós aqui, irmãos, como essa situação vai mudar? Como as crianças vão parar de ser traficadas? Como a nossa sociedade vai ter um pouco mais de paz para que possamos ter condições de pensar num futuro com esperança? Quando os empresários vão poder trabalhar e ganhar o seu dinheiro de uma maneira que seja honesta e justa? Se não for, quando a igreja começar a se levantar com uma mensagem que seja a mensagem da justiça de Deus, como esse homem se levanta e diz que ele muito se indignou no verso 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei. E no verso 7 diz que a indignação dele não fez ele reagir como um tolo. Diz no verso 7 que ele considerou no coração, ele conversou consigo mesmo. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus.
Em outras palavras, não age intempestivamente, pensa, raciocina, não fale o que você tem no coração, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Pensa antes, analisa, faça leituras, levante os dados e confronte a realidade. Esse homem fez tudo isso. E no verso 7 diz que ele pelejou com os nobres e os magistrados. Em outras palavras, ele foi aqueles que tinham a responsabilidade de mudar a situação. Ele não saiu fazendo fofoca. Está vendo? Olha que governo ruim. Está vendo? Ó. Ele foi e confrontou aqueles que tinham o poder nas mãos de mudar a situação. Os magistrados, os nobres, porque eram eles que usurpavam o direito daqueles que eram pobres. No verso 7, convoquei contra eles uma grande assembleia. E aí nessa assembleia ele fala da ingratidão contra Deus. Vocês eram escravos no Egito e o Senhor tirou vocês da escravidão e deu uma terra para vocês e deu riquezas. E agora vocês estão fazendo escravos o seu próprio povo. Ele estava indignado. Porque aqueles que tinham a responsabilidade de cuidar do povo, distribuir melhor a renda, eram aqueles que usurpavam o direito e o emprego e o alimento do resto da população. Irmãos, quando esse homem começa a colocar as coisas de uma maneira relevante, diz que esse pessoal, no final do texto, estavam em silêncio. Ninguém conseguia falar nada, tal era a presença de Deus e da verdade, ao ponto de haver o arrependimento. E eles começaram a restituir os bens. Era a lei judaica. Se está devendo a cada 5 anos, recebe de volta. 7 anos se perdoa a dívida, 5 anos devolve as terras e havia uma prosperidade. Sabe, queridos, ser generoso é você dar sem perceber. Ser generoso e entender que Deus pode usar a tua vida é fazer com que aquilo que está acontecendo aqui com Neemias seja a nossa forma de ver as coisas, ver os nossos recursos, entender que Deus está querendo salvar, que no projeto divino Ele colocou você como parte do seu plano e que Ele quer usar você. E usar você significa usar tudo que você é, tudo que você tem, para a honra e glória do seu nome. Porque se você está aqui hoje, foi pela graça, pura graça. Nenhum de nós merecíamos o fato de estarmos sentados aqui hoje, se não fosse o amor desse Deus maravilhoso. Então, queridos, críticas você vai ter. Qualquer um que estiver reconstruindo a sua vida, seus muros caídos, a cidadela, pode ter certeza que eu e você vamos ter críticas do mundo de fora e pode ter certeza que de dentro também você vai se decepcionar. Se você acha que a nossa igreja só tem gente boa, se você acha que aqui na igreja só tem queridos, todos nós somos obras em construção. No dia do Senhor é que nós vamos apresentar as nossas obras. E Ele vai pedir para ver nossas mãos. Ele pode dizer: vinde benditos do meu Pai. Entra para o reino que te foi preparado antes da fundação do mundo. Como Ele pode dizer, como Ele diz para os bodes. Porque tinha as ovelhas que perguntavam inocentemente: Senhor, quando eu te vi passando fome, quando eu te vi passando
sede. Quando eu te vi na prisão, quando eu te vi sem vestido. E o Senhor, toda vez que você fez a um dos meus pequeninos, a mim, você estava fazendo. E o bode também pergunta, a mesma pergunta. Senhor, como é que esse negócio aí que você está passando fome? Você é, aliás, tem até algumas doutrinas hoje por aí, você é filho do rei. Filho do rei não passa fome. Querido, Jesus, quando ele fala dos pequeninos, ele está falando de gente que eu e você não conhecemos, que só ele sabe quem é. E às vezes esses pequeninos fedem demais. Às vezes os pequeninos do Senhor estão caídos nas sarjetas. Às vezes os pequeninos do Senhor estão nos palácios, estão envolvidos em corrupção. E o Senhor está interessado neles, em todos eles. Uma vez, eu acho que eu já contei isso aqui, eu pedi para o pastor Paulo Capelletti se vestir de mendigo e entrar na minha igreja. Eu tinha ensinado 3 meses sobre mutualidade. E aquele pastor, quando ele chega na porta, os diáconos já seguraram ele lá, porque ele estava vestido com um manto com cheiro de cachaça, que ele jogou cachaça, mastigou um alho. Estava fedido, camarada. E de repente, quando ele entra, o pessoal segurou ele na porta. Aí um diácono foi até bondoso, deixou ele sentar na última cadeirinha, ficou lá sentadinho. Aí quando eu vi que ele entrou, eu falei, vamos cantar aquele hino e dar as boas-vindas para o pessoal, dando um abraço. Ninguém quis abraçar o coitado do Paulo Capelletti. E eu tinha ensinado 3 meses sobre mutualidade. Mas aí aconteceu que na hora que eu falei assim, tem alguém aqui que quer dar um testemunho? Ele levantou a mão, aí o pessoal de novo, em cima dele. Ele conseguiu escapar, veio meio correndo pelo corredor, chegou na frente, eu falei, aqui está o pastor Paulo Capelletti, ele vai pregar hoje à noite para nós, eu pedi para ele se vestir desse jeito. E a ideia é que nós entendêssemos, irmãos, esse mundo, nem eu nem você, talvez se eu te conhecesse há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, nunca imaginaria que você estaria sentado aqui essa noite, nem você mesmo. Mas Deus sabia. Deus tinha você em conta. Se você está aqui essa noite, é pura graça de Deus. De graça recebeste, de graça dai. Amém? Esse é o papel da nossa igreja. Esse é o papel de sermos cristãos. E ser cristão não significa vir à igreja. Ser cristão significa ser igual ao nosso mestre, a nos aproximarmos o máximo que pudermos daquilo que o nosso mestre é. E o resultado disso será a gratidão sendo espalhada por aqueles que Deus ama e que a gente não conhece. E que um dia poderá estar aqui cantando com a gente, até aqui no nosso grupo de música. Deus abençoe vocês.